Boa tarde, galera. Estou aqui no consultório. Quero falar sobre uma dúvida que acontece muito recorrente. Vira e mexe, o pessoal pergunta para mim a respeito dessa situação, tá? E essa situação é o seguinte: é o estralo ou estalo. Qual é o certo? Estalo ou estralo? O certo é estalo, estalo. Então eu estalo os dedos, eu estalo o pescoço, né? E não estralo. Então o termo certo é estalo. Eu acho massa falar estralo. Eu particularmente gosto muito do estralo. Aqui em Goiás nós falamos muito. Mas eu gostaria de falar porque muitas pessoas sempre têm dúvida em relação ao estalo, né? Por que que acontece, como que acontece, né? E esse é um assunto que foi sempre muito controverso na ciência. Muitos pesquisadores achavam que o estalo ele tinha relação com alguma situação onde osso raspava com osso, onde havia atrito de osso com osso. E hoje nós sabemos que isso não é uma verdade. Outros pesquisadores defendiam a tese que o estalo acontecia devido ao alongamento da cápsula articular. Então, quando a gente movimentava dois ossos, a cápsula articular se distendia e às vezes o colágeno, alguma substância, alguma proteína presente na cápsula articular fazia esse deslizamento e fazia o barulho. E hoje nós sabemos que isso não é verdade. Estudos recentes comprovam que o estalo ele acontece por uma cavitação que acontece no líquido sinovial, que é o líquido que fica dentro da cápsula articular, e esse líquido ajuda a lubrificar nossas articulações. Quando nós separamos os ossos de forma rápida, normalmente acontece uma cavitação. Esse líquido abre um pequeno espaço e ele se dilui no líquido sinovial de forma abrupta. Então rompe essa bolha e faz o barulho do estalo, faz o estalo que a gente tanto ouve, né? Então estalar as articulações faz mal ou não? É um questionamento que as pessoas fazem muito aqui para mim. Você estalar as articulações não faz mal. Tem um pesquisador americano, que é o Dr. Unger, ele ficou instalando os dedos por muitos anos e foi acompanhando, através de ressonância magnética, se ele tinha alguma lesão devido a esses estalos. Ele ficou cerca de 50 anos instalando os dedos e viu que não tinha nenhum problema em relação a isso. Então, muitas pessoas têm essa crença, né? Estalar os dedos engrossa os dedos, estalar os dedos machuca, gera artrose, e a gente sabe que isso não é real. Porém, se a pessoa tiver algum processo patológico, tiver algum processo reumatológico, isso pode acontecer, tá? A pessoa estala e começa a gerar deformidade, porque quando você estala, gera cavitação, você aumenta o metabolismo dentro da articulação, tá bom? Então não é bom ficar estalando, principalmente a região cervical. A região cervical é mais sensível e alguns estudos defendem que pode acontecer um processo de artrose, de desgaste nessa articulação, as articulações das vértebras cervicais. Então, estalar nunca é um bom recurso, tá? Se você sente dor e está estalando direto, procure um fisioterapeuta quiropraxista, que provavelmente você está tendo algum problema articular. E ele vai corrigir de uma forma definitiva. Você não vai ficar com aquele incômodo e sentir a necessidade de estalar sempre, tá bom? Então, isso é muito importante. E os estalos da quiropraxia? Todo mundo pergunta, quando eu estalo, faço a quiropraxia, eu estalo. Realmente a gente estala, tá? Quando nós trabalhamos os estalos da quiropraxia, nosso objetivo é fazer uma correção mecânica da articulação. Então, nós quiropraxistas, nós somos preparados para diagnosticar problemas mecânicos e corrigi-los, tá? Então, quando eu faço o reposicionamento, eu consigo, através de vetor de força específica, fazer uma correção mecânica, tá? Então a gente observa o ângulo, o vetor e a resistência articular. Então nós fazemos uma correção, ajustes, tá? Que vão normalizar os movimentos articulares, tá bom? Então os ajustes mecânicos da quiropraxia não são estalos feitos a esmo, como muita gente acha, tá? Então o estalar não é terapêutico. O corrigir, o ajuste é terapêutico, tá bom? Estamos à disposição, um grande abraço e a gente vai falando algumas coisas, vamos conversando aí, algumas dúvidas, tá? Que surgem, a gente vai esclarecendo. Grande abraço, até mais, com Deus, tchau, tchau.